Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Agamenon, sou investidor de criptomoedas e a gente está começando a segunda aula do parte de futuros da Binance, tá? Na aula passada a gente começou a trabalhar sobre a parte de alavancagem, tá? E aí a gente já está aqui continuando a segunda aula do vídeo de futuros da Binance, tá? Muito bem, continuando a aula aqui. Eu parei na parte de futuros, isso da parte de alavancagem. Isso aqui é muito importante para que você trabalhe com futuros, tá bom? Aqui é onde vai mexer com a sua cabeça, tá? Aqui é onde a gente vai trabalhar com o seu psicológico, porque aqui é onde você vai aumentar a porcentagem de risco sua, tá? Quando eu falei no vídeo passado, se eu não me engano, sobre análise do Bitcoin, eu comentei sobre a porcentagem de lucro que você pode ter, seja em 10 vezes ou seja em 25 vezes. Aqui no Futuros a gente tem a opção de você operar alavancado. Então, se eu tenho uma vez um X, eu vou operar sempre com a minha banca de $100. Eu seleciono $50 e eu vou operar sempre com um X, tá? Sempre com uma vez. Então aqui eu estou operando com $50. Se eu aumentar aqui minha banca em 2 X, eu automaticamente opero com $100 e assim por diante. Aqui, pessoal, se eu estou operando 2x, eu estou operando já com $100, tá bom? Então, quando eu venho aqui para trabalhar com futuros, eu preciso me atentar muito bem à minha alavancagem. Por quê? Porque se eu opero com 10x, eu já estou operando 10 vezes mais o pacote que eu coloquei aqui na minha banca. Então, se eu trabalho com $50, eu estou operando 10 vezes 50, ou seja, $500. Só que tem um porém. Os meus ganhos serão 10 vezes do que seriam se eu operasse somente com $50. Então, se eu tiver um aumento de 1%, eu estou ganhando 10%. Se eu tiver um prejuízo de 1%, eu estou tendo um prejuízo de 10%. Então, é uma moeda de dois lados. Tanto de você estar operando alavancado, você pode tanto ganhar 10 vezes mais ou você pode perder 10 vezes mais. E aí que tá o grande, como que eu posso dizer, o calcanhar de Aquiles de quem opera futuros. O problema é você operar muito alavancado, tá? Você tem uma banca baixa, geralmente as pessoas têm banca baixa, igual eu tenho banca baixa, não opero com banca altíssima no mercado futuros. E aí você consegue alavancar, então você acha que está com muito dinheiro, sendo que você, se tomar se o mercado virar contra você em alguns instantes, você já está liquidado. Assim como eu disse no vídeo passado, na categoria sempre isolado, eu liquido sempre o pacote, né? Sempre o tamanho da minha banca que eu coloquei aqui nessa parte. Como por exemplo, vamos pegar o Bitcoin. O Bitcoin hoje está caindo 3,87%. Se eu tivesse operando 10x, tá, de alavancagem, eu estaria tomando um prejuízo de 30% em cima da minha banca, em cima do tamanho do meu pacote de banca que eu coloquei aqui nessa porcentagem. Então, se eu estivesse operando 50% da minha banca de $100 em 10x, eu teria 500, então eu estaria já perdendo 30% de $500, tá? E aí tendo um risco, tomando um loss que não vai do meu gerenciamento de risco. E é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês mais para frente, que é sobre o seu gerenciamento de risco, sobre o quanto que você tem que colocar por dia nas suas operações. E quanto menor a sua banca, menor você vai se expor e menor serão os seus lucros de início, mas você vai conseguir treinar muito mais no mercado, tá bom? Aqui é uma aba muito importante. Depois de ter selecionado o ativo, depois de ter selecionado a modalidade isolada e depois de ter selecionado a minha modalidade de alavancagem, eu sempre opero aqui no máximo em 5x, tá? Sem ambição, porque o problema é a ambição nesse mercado. Eu coloco o tamanho da minha banca. Qual que é o tamanho ideal? Não existe um tamanho ideal, você precisa saber o seu gerenciamento de risco e o tanto que sua análise vai estar certa em relação à sua operação, sendo que você vai comprar ou se você vai operar vendido, tá bom?
sempre que você for fazer uma análise, tá? Você pode ver aqui que a plataforma da Binance, ela dá uma travada, ela é meio... como que eu posso dizer? Ela é um pouquinho lenta, tá? Aqui no site. Então eu sempre utilizo o TradingView, que eu tenho mais familiaridade, a gente tem mais ferramentas, a gente tem mais oportunidades de olhar aqui, já que ele é mais real. Um detalhe importante, sempre que você estiver operando no mercado futuros, quando você for pesquisar, você tem que colocar aqui, ó, no caso do Bitcoin, BTC, e você tem que vir aqui, ó, BTC Futuros, Perpetual Futuros, tá? Nunca você pode operar BTC USDT, você tem que operar sempre BTC USDT PERP. Por que PERP? Porque vem dos futuros, tá? Você pode ter alguma divergência de gráfico e o que isso pode fazer você ganhar ou perder dinheiro. Então, sempre que você for utilizar, você abre duas abas aqui, você faz a sua análise pelo TradingView e você faz a sua operação pela plataforma do futuros da Binance. Então, aqui no caso do Bitcoin, a gente está chegando perto do fundo mensal novamente, depois de ter caído hoje, aí, como eu disse, 3,83%. E pode ser que ele toque nesse suporte e volte a subir. Então vamos supor que ele tocou nesse suporte e volte a subir. Então se ele volta a subir, eu faço uma operação long, eu faço uma operação comprado, eu faço uma operação visando a valorização do Bitcoin. Então eu escolho o isolado, eu escolho a minha alavancagem, eu escolho também a porcentagem da minha banca. Aqui eu posso estar utilizando 10% da minha banca. Por que 10%? Porque se eu for liquidado, eu tenho como perder somente 10% da minha banca, já que os meus prejuízos serão 5 vezes mais. Esse que é o problema de você operar alavancado. Por mais que você só vai perder 10% da sua banca, você está tomando um prejuízo de 5 vezes mais. Então, ou seja, 50% da sua banca, ok? Fiz a compra, eu tenho uma ferramenta muito importante aqui, que é o Take Profit. O que é o Take Profit? O Take Profit é o limite de ganho que eu quero ter. Qual que é o meu limite de ganho? Eu quero que o Bitcoin chegue aqui nos 31 mil dólares e minha operação seja fechada automaticamente. Então, se eu estou comprando, se eu estou visando a valorização do Bitcoin, então eu venho aqui e coloco o preço que eu quero, o meu máximo de lucro. Então eu quero o meu máximo de lucro em 31.990, tá? Porque quando chegar o preço do Bitcoin em 31.990, eu quero que a minha operação, o meu lucro seja efetivado. Mas vamos supor que eu fiz uma análise errada e aí o preço do Bitcoin, ele, em vez de subir, ele só está caindo. Então eu quero colocar um limite de perca. Então, como eu já disse, o stop sempre fica fora da caixinha, né? O famoso fora da caixinha. Aqui, se eu estiver fazendo uma operação de compra, visando ele ir para cima, eu sempre vou colocar o meu stop abaixo desse suporte. Então, no caso aqui, eu colocaria o stop aqui embaixo. Por que embaixo? Porque a gente já tem uma resistência. Então, se ele vier a tocar nessa resistência e voltar a subir, eu não vou ser violinado. Falando na língua dos traders, eu não vou ser violinado por conta do preço ter tocado e depois ele subir, fazendo com que a minha análise seja certa. Então o meu stop fica sempre abaixo da caixinha, né? Abaixo do Fibonacci, abaixo do suporte que a gente determina no gráfico. Então aqui o meu suporte seria 26.984. Então eu venho aqui, coloco no stop loss 26.984, certo? Feito isso, eu vou ter já... Opa, acabei clicando aqui. Feito isso, eu já vou ter colocado o meu limite de ganho e colocado o meu limite de perca. E aí eu vou estar fazendo a operação, efetivando a operação para compra. Se for para venda, Carlos, eu identifiquei que o mercado vai cair. Eu identifiquei que o mercado está caindo nos próximos dias ou nas próximas horas.
Então vamos lá, eu coloco meu stop sempre acima do último topo. No caso aqui o topo é na região dos 32 mil dólares, dos 32.500. Então eu vou colocar meu take, então eu vou colocar meu stop loss em 32.759, já que agora a gente está visando uma operação de venda, uma operação de long, tá bom? Então se eu identifiquei na minha análise que o mercado está caindo, o meu take profit vai ser logicamente lá embaixo. Então quando ele bater 27.700 dólares, eu vou 27.700 é o meu máximo de lucro, e o meu máximo de perca seria nos 32.840. Então o meu stop loss seria 32.840 mil dólares, tá? Visando a operação de sell, uma operação de short, uma operação vendida, tá? Pessoal, essa foi a parte 2 do trabalhando com futuros da Binance. Essa foi uma aulinha mais técnica. Se eu falei muito rápido, assiste o vídeo mais uma vez, tenta entender, tá? Eu vou estar sempre falando da parte mais simples possível para você estar entendendo melhor ainda sobre esse mercado. No início são muitas informações mesmo, mas você vai pegando as manhas e vai ver que é facinho. Só que você tem que tomar muito cuidado com o tanto de alavancagem que você vai colocar e o tanto que você vai expor a sua banca em porcentagem, e qual criptomoeda você vai estar operando também, sempre bom. Você pode utilizar aqui a ferramenta do CoinMarketCap e saber quais são as que estão mais derretendo, né? No caso aqui, se eu entrar aqui no CoinMarketCap e abrir a ferramenta Trending, eu consigo ver aqui, ó, ganhadoras e perdedoras. E aqui eu tenho acesso às criptomoedas que estão mais derretendo e as que estão mais se valorizando. Caso alguma dessas criptomoedas estejam na Binance Futuros, você pode estar operando elas, tá bom? Meu Instagram tá aqui embaixo. Se ficar alguma dúvida, e eu sei que vai ficar, você pode me mandar uma mensagem lá. Eu vou adorar tirar todas essas suas dúvidas. E a gente o link da Binance está aqui embaixo também para você fazer o cadastro. E para você ver o vídeo de abrindo conta na Binance, também tem aqui no meu canal, vou deixar na descrição, tá? O próximo vídeo é a parte 3, tá? A gente vai falar sobre como você vai ser liquidado ou não no mercado e os seus futuros lucros, tá bom? Até mais!